Meu nome é Isadora Fernandes e nunca imaginei que minha vida se transformaria num pesadelo. Aos 29 anos, eu acreditava ter construído a vida perfeita ao lado de Bernardo Menezes, meu marido. Nos conhecemos durante a faculdade de administração, onde eu me destacava enquanto ele lutava com as matérias. Bernardo vinha de uma família tradicional e rica de São Paulo. Os Menezes eram donos de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Desde o primeiro momento em que comecei a namorar Bernardo, sua mãe, Dulce Menezes, deixou claro que eu não era bem-vinda. "Tem certeza que ela não está com você pelo nosso dinheiro?" Ela perguntava na minha frente. Eu vinha de uma família humilde do interior de Minas. Meus pais, professores da rede pública, se sacrificaram para me dar educação. Conquistei minha vaga na USP com esforço e trabalhava como assistente para pagar minhas despesas. Mesmo contra a vontade da família dele, nosso amor parecia inabalável. Após a formatura, nos casamos numa cerimônia simples. Dulce e Alberto, pai de Bernardo, compareceram com expressões de desaprovação. "Esse casamento não vai durar 6 meses", ouvi Dulce comentar. "Meu filho vai perceber que cometeu um erro." Contrariando as expectativas, nosso casamento prosperou. Abrimos uma pequena consultoria de marketing digital que cresceu rapidamente. Em 2 anos, já tínhamos 10 funcionários e uma carteira de clientes invejável. Nossa felicidade parecia completa quando descobri que estava grávida de gêmeos. Bernardo chorou de emoção durante o ultrassom. "Vou ser o melhor pai do mundo para esses meninos", prometeu. Durante a gravidez, algo estranho começou a acontecer. Dulce, que sempre me tratou com frieza, subitamente se tornou presente. Aparecia sem avisar, trazia presentes e insistia em participar de todas as decisões. Bernardo parecia encantado com a mudança. "Viu só, amor? Ela só precisava de tempo." O que eu não sabia era que por trás daquela aparente reconciliação estava se formando um plano terrível. Dulce visitava Bernardo no escritório quando eu não estava. Depois descobri que ela o envenenava contra mim em cada encontro. Quando dei à luz Henrique e Heitor, 2 meninos lindos, Dulce praticamente se mudou para nosso apartamento. Na verdade, ela me humilhava constantemente, criticando minha forma de cuidar dos bebês. Bernardo, que sempre me defendeu, começou a mudar. Os comentários vieram: "Talvez você devesse escutar mais a minha mãe." O que eu não sabia era que Dulce havia contratado um contador para manipular as contas da nossa empresa. Desvios foram feitos para parecer que eu estava roubando. Documentos foram forjados com minha assinatura falsificada. Uma noite, quando os gêmeos tinham apenas 45 dias, Bernardo chegou furioso, jogando papéis na minha frente. "Como você pôde roubar da nossa própria empresa?" Tentei explicar que nunca havia visto aqueles documentos, mas ele se recusou a ouvir. Em meio às minhas lágrimas, ele ligou para a mãe. "Mãe, você estava certa. Estou indo para casa." Naquela noite, enquanto ninava os gêmeos, Bernardo arrumou suas malas e partiu. Suas últimas palavras foram: "Não quero saber de você nem desses bebês. Fica com tudo, vou recomeçar minha vida." Quando a porta bateu, percebi que estava sozinha com 2 recém-nascidos. A empresa estava em meu nome, mas as contas haviam sido esvaziadas. Bernardo sacou até o último centavo. Na manhã seguinte, recebi um oficial de justiça. Dulce moveu uma ação contra mim, alegando que eu havia manipulado seu filho e roubado o patrimônio da família. Ela exigia a guarda dos gêmeos, alegando que eu não tinha condições de criá-los. Foi o início de um pesadelo judicial que durou meses. Usei minhas últimas economias para contratar um advogado, enquanto tentava manter a empresa e cuidar dos bebês. Várias noites passei acordada, com um gêmeo em cada braço, chorando com eles. Minha salvação veio através de Lívia, minha prima. Ao saber da situação, ela pediu licença do trabalho e veio ficar comigo. "Você não está sozinha, Isadora. Vamos superar isso juntas."
Foi Lívia quem descobriu as primeiras evidências da sabotagem. Organizando documentos, ela encontrou e-mails entre Dulce e o contador, que provavam a armação. As provas não eram suficientes para ganhar o processo, mas seguraram a tentativa de Dulce de obter a guarda. Enquanto isso, eu lutava para manter nossa empresa trabalhando de casa enquanto cuidava dos meninos. O que a família Menezes não esperava era minha resiliência. Cresci, vendo meus pais enfrentarem dificuldades com dignidade. 6 meses após o abandono, fechei um contrato importante com uma grande rede de lojas. O trabalho era exaustivo, mas a empresa começou a se recuperar. Henrique e Heitor completaram 1 ano sem nunca receberem uma visita do pai. Bernardo havia sumido completamente, seguindo as orientações da mãe para cortar todos os laços com aquela golpista. Foi numa manhã de domingo, quando os gêmeos já tinham quase 2 anos, que tudo mudou. Eu havia conseguido estabilizar a empresa e até expandir. Tínhamos nos mudado para um apartamento melhor e encontrei uma ótima creche para os meninos. Naquela manhã, recebi uma ligação inesperada de Rafaela, irmã de Bernardo, com quem sempre tive bom relacionamento. Isadora, ligue a TV agora, canal 12. Bernardo acabou de ver e está em choque. Confusa, liguei a televisão a tempo de ver uma reportagem sobre empreendedorismo feminino. Lá estava eu, sendo entrevistada na sede da minha empresa, agora triplicada em tamanho e faturamento. A reportagem destacava minha história. Uma mãe solo que transformou uma pequena consultoria numa das agências mais promissoras do mercado. Tudo o que faço é pelos meus filhos, eu dizia. Eles são minha força. A câmera mostrava os gêmeos em meu escritório, saudáveis e felizes. E o pai das crianças? Perguntou o repórter, ao que respondi com dignidade. Ele escolheu outro caminho. Respeito sua decisão. Segundo Rafaela, Bernardo assistiu à reportagem na casa dos pais. Ele ficou completamente pálido, especialmente quando a matéria mencionou que minha empresa havia fechado uma parceria internacional milionária. Meu irmão ficou arrasado, Isadora. Mais ainda quando viu como os meninos estão lindos, disse Rafaela. E você não vai acreditar no que aconteceu depois. Rafaela continuou me contando o que aconteceu após Bernardo ver a reportagem. Depois que a matéria acabou, meu irmão ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Todo mundo na sala percebeu que algo estava errado. Mamãe perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu. Segundo ela, Bernardo levantou-se subitamente e confrontou Dulce na frente de toda a família reunida para o almoço de domingo. Pela primeira vez em anos, ele questionou tudo o que a mãe havia dito a meu respeito. Você me garantiu que Isadora estava falida, desesperada, incapaz de criar os meninos. Você disse que ela tinha perdido a empresa, que estava prestes a perder a guarda dos meus filhos. Bernardo gritava, andando de um lado para outro na sala de jantar luxuosa dos Menezes. Dulce tentou minimizar a situação. Filho, você não pode acreditar em tudo o que vê na televisão. Aquela reportagem é claramente uma montagem. Sua ex-mulher sempre foi esperta em criar aparências. Foi quando Alberto, o pai de Bernardo, que sempre se manteve afastado das manipulações da esposa, decidiu interferir. Chega, Dulce, eu sempre soube que você estava manipulando nosso filho, mas me calei. Não posso mais compactuar com isso. Alberto revelou que havia investigado por conta própria e descoberto toda a verdade. Ele sabia sobre o contador contratado por Dulce, sobre os documentos forjados, sobre toda a armação. Guardou as provas, esperando o momento certo para revelar tudo. Seu pai está delirando, Dulce tentou argumentar, mas Alberto já estava entregando a Bernardo uma pasta cheia de documentos. E tem mais, continuou Rafaela. Depois que meu pai mostrou as provas, ele contou que vinha acompanhando sua trajetória em segredo, Isadora.
Ele estava orgulhoso de como você conseguiu superar todos os obstáculos e criar os meninos sozinha. Bernardo passou horas examinando os documentos, descobrindo a extensão da mentira em que havia vivido. Dulce tentou de tudo para convencê-lo, de que aquilo era uma armação de Alberto, mas era tarde demais. As provas eram irrefutáveis. Meu irmão encarou nossa mãe e disse algo que nunca esquecerei. Você me fez abandonar meus filhos, me fez abandonar a mulher que amava. Por sua causa, perdi os primeiros anos da vida dos meus filhos. Nunca vou te perdoar por isso. Naquele mesmo dia, Bernardo arrumou suas coisas e saiu da mansão dos Menezes, onde havia se refugiado após nos abandonar. Segundo Rafaela, ele alugou um pequeno apartamento e estava determinado a tentar consertar o erro terrível que havia cometido. Ele quer falar com você, Isadora. Quer conhecer os meninos. Ele sabe que não merece perdão, mas está desesperado para ao menos tentar explicar o que aconteceu. Eu fiquei em silêncio do outro lado da linha, tentando processar tudo aquilo. Por 2 anos, sofri sozinha, lutando para criar meus filhos, reconstruir minha vida profissional e superar a dor do abandono. E agora Bernardo queria voltar, como se pudesse simplesmente apagar todo o sofrimento que causou. Eu não sei se consigo. Rafaela, não sei se posso permitir que ele entre na vida dos meninos agora, depois de tanto tempo. Eu entendo completamente, ela respondeu. Só achei que você deveria saber. A decisão é totalmente sua. Depois de desligar, fiquei olhando para meus filhos brincando na sala. Eles nunca perguntaram pelo pai. Ainda eram muito pequenos para entender. Eu havia construído uma vida estável e feliz para nós 3, sem a presença de Bernardo. No dia seguinte, enquanto estava no escritório revisando alguns contratos, recebi uma mensagem de texto. Isadora, sou eu, Bernardo. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você aceitaria me encontrar? Preciso te pedir perdão pessoalmente. Por uma semana, ignorei as mensagens de Bernardo. Ele continuou enviando, cada vez mais desesperado, mas respeitando meu silêncio. Não contei para ninguém sobre seu retorno, nem mesmo para Lívia, que agora trabalhava comigo na empresa. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto buscava os meninos na creche, tomei minha decisão. Enviei uma mensagem para Bernardo. Amanhã, 10 horas, no Café Meridiano. Venha sozinho, os meninos não estarão comigo. Cheguei 10 minutos adiantada e escolhi uma mesa nos fundos do café. Quando Bernardo entrou, quase não o reconheci. O homem confiante e bem vestido que me abandonou havia sido substituído por alguém abatido, com olheiras profundas e roupas simples. Obrigado por vir, ele disse, sentando-se à minha frente. Suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Não vim por você, respondi secamente. Vim porque preciso encerrar este capítulo. Durante 2 horas, Bernardo me contou tudo. Como Dulce havia começado a manipulá-lo logo que os gêmeos nasceram, alimentando suas inseguranças sobre paternidade. Como ela havia contratado o contador para forjar provas contra mim. Como acreditou em todas as mentiras, porque no fundo tinha medo de não ser um bom pai, de não estar à altura da responsabilidade. Não estou procurando justificativas, ele disse, enxugando as lágrimas. O que fiz foi imperdoável. Te abandonei. Quando você mais precisava de mim, abandonei meus filhos. Não espero que me perdoe, só queria que soubesse a verdade. Ele me entregou um envelope. Dentro havia uma declaração registrada em cartório, assumindo toda a culpa pelo abandono e isentando-me de qualquer acusação de fraude. Junto estava um documento do banco mostrando uma transferência para uma conta em nome dos gêmeos. Uma quantia considerável que garantiria os estudos deles até a universidade. Não quero comprar o direito de vê-los, explicou rapidamente, ao notar minha expressão. Este dinheiro é deles independentemente da sua decisão. É o mínimo que posso fazer depois de tudo.
Percebi que Bernardo estava genuinamente arrependido, destruído pelo peso de suas escolhas e pela manipulação de Dulce. Mas também notei que ele estava assumindo responsabilidade por seus atos, não culpava apenas a mãe, mas reconhecia sua própria fraqueza. "E quanto à sua mãe?" perguntei. "Cortei relações completamente. Meu pai também saiu de casa. Está morando temporariamente com minha irmã. Acho que o casamento deles acabou definitivamente depois que tudo veio à tona." Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando o homem à minha frente. Em algum lugar dentro dele ainda existia o Bernardo por quem me apaixonei, mas ambos tínhamos mudado demais nos últimos anos. "Não posso prometer nada", disse finalmente, "mas posso permitir que você conheça os meninos, gradualmente, com visitas supervisionadas no início. Eles merecem saber quem é o pai deles, mesmo que você não mereça conhecê-los." Os olhos de Bernardo se encheram de lágrimas. "É mais do que mereço. Obrigado." 2 semanas depois, organizei o primeiro encontro em um parquinho perto de casa. Observei de longe enquanto Bernardo se apresentava timidamente aos meninos, oferecendo pequenos brinquedos que tinha trazido. Heitor, sempre mais desconfiado, manteve distância. Henrique, curioso por natureza, logo estava mostrando a Bernardo como conseguia subir no escorregador sozinho. Com o passar dos meses, as visitas se tornaram mais frequentes. Bernardo provou ser paciente e dedicado, nunca tentando forçar uma intimidade que não havia sido construída. Aos poucos, até mesmo Heitor começou a se abrir. 1 ano depois do nosso encontro no café, recebi uma proposta para expandir minha empresa para o exterior. Era a oportunidade com que sempre sonhei, mas exigiria viagens frequentes. "Posso ficar com os meninos quando você precisar viajar", ofereceu Bernardo durante uma de suas visitas semanais. Ele havia conseguido um emprego como professor universitário e alugado um apartamento maior, com um quarto especial para os gêmeos. Surpreendi a mim mesma ao considerar seriamente sua oferta. Em algum momento ao longo daquele ano, havia começado a confiar nele novamente, não como marido, mas como pai dos meus filhos. Na semana seguinte, decidi aceitar a oferta de Bernardo para cuidar dos meninos durante minhas viagens de negócios. Não seria fácil deixá-los, mesmo que por poucos dias, mas sabia que precisava dar esse passo na minha carreira. "Vou mandar uma lista com todas as rotinas deles", avisei, enquanto conversávamos no parquinho, observando os gêmeos brincarem. "Henrique tem alergia a morango e Heitor não dorme sem o coelho de pelúcia." Bernardo anotava tudo com atenção. Ao longo do último ano, ele tinha se esforçado genuinamente para se tornar presente na vida dos meninos. Nunca tentou comprar o amor deles com presentes caros ou passeios extravagantes. Em vez disso, investiu tempo de qualidade, aprendendo sobre seus gostos, medos e personalidades. Minha primeira viagem de negócios para Portugal durou apenas 5 dias, mas pareceu uma eternidade longe dos meus filhos. Ligava 3 vezes por dia para ver como estavam. E Bernardo sempre atendia prontamente, colocando o celular no viva-voz para que os meninos pudessem conversar comigo. "Mamãe, papai fez panqueca com carinha", gritou Henrique durante uma das ligações. Aquela foi a primeira vez que o ouvi chamar Bernardo de papai, espontaneamente. Senti um nó na garganta. Quando voltei, encontrei o apartamento impecavelmente arrumado e os meninos felizes. Bernardo havia seguido todas as minhas instruções à risca e até tinha ajudado Heitor com uma lição da pré-escola. "Como foi?", perguntei depois que os gêmeos foram dormir. "Incrível", respondeu ele com sinceridade. "Cansativo, mas maravilhoso. Sinto muito por ter perdido tanto tempo." À medida que minha empresa expandia, as viagens se tornaram mais frequentes. Bernardo se mostrou cada vez mais confiável, assumindo gradualmente mais responsabilidades com os meninos.
Desenvolvemos uma rotina funcional como pais separados, colocando sempre o bem-estar de Henrique e Heitor em primeiro lugar. Em uma tarde de domingo, enquanto os meninos completavam 4 anos, organizamos uma pequena festa no apartamento de Bernardo. Foi a primeira vez que celebramos juntos um aniversário deles. Meus pais vieram do interior e até mesmo Rafaela apareceu com presentes. A grande ausente, como esperado, foi Dulce. O que aconteceu com ela, afinal? Perguntei a Rafaela, enquanto observávamos os meninos destruindo um dinossauro de papel machê cheio de doces. Depois que papai saiu de casa, ela ficou completamente sozinha. As amigas foram desaparecendo quando souberam do escândalo. Agora, vive praticamente reclusa na mansão, explicou Rafaela. Tentou algumas vezes contatar Bernardo, mas ele mantém distância. No final da festa, enquanto ajudava Bernardo a limpar a bagunça, percebi algo importante. Não odiava mais o homem à minha frente. A raiva havia se transformado em uma espécie de compreensão resignada. Ele havia cometido um erro terrível, mas estava fazendo tudo ao seu alcance para repará-lo. Obrigado por permitir que eu faça parte da vida deles, disse Bernardo, com os olhos marejados enquanto guardava os últimos brinquedos. Sei que nunca vai ser suficiente, mas prometo que vou passar o resto da vida tentando compensar o tempo perdido. Naquela noite em casa, refleti sobre nossa jornada. A dor do abandono nunca desapareceria completamente, mas havia algo reconfortante em ver meus filhos desenvolverem uma relação saudável com o pai. Eles mereciam isso. Alguns dias depois recebi um e-mail inesperado. Uma grande empresa americana estava interessada em adquirir 30% da minha agência, oferecendo uma quantia que mudaria completamente minha vida financeira. A única condição era que eu me mudasse para Nova York por pelo menos 1 ano para supervisionar a transição. O e-mail da empresa americana ficou martelando na minha cabeça por dias. A proposta era irrecusável do ponto de vista profissional e financeiro, mas significaria ficar longe dos meus filhos por períodos prolongados. Ou pior, levá-los comigo e afastá-los do pai que finalmente haviam começado a conhecer. Decidi conversar com Bernardo antes de tomar qualquer decisão. Nos encontramos em um restaurante depois do trabalho, sem os meninos. Uma oferta dessas aparece uma vez na vida, comentou ele depois que expliquei a situação. Você construiu isso do zero, Isadora. Merece esse reconhecimento. Mas os meninos... Comecei a dizer, os meninos ficarão bem, garantiu Bernardo. Podemos fazer funcionar. Se quiser levá-los, ajudarei com a adaptação lá. Se preferirem ficar, posso cuidar deles aqui, enquanto viaja. Sua atitude desprendida me surpreendeu. O Bernardo, que conheci anos atrás, teria feito um drama, tentado me convencer a recusar a proposta. Este homem à minha frente parecia genuinamente preocupado com o meu sucesso profissional, mesmo que significasse complicações para ele. Por que está sendo tão compreensivo? Perguntei desconfiada. Porque destruí seus sonhos